Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento buscaaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura, buscaaqui.net. Olá, hoje é dia 20 de novembro de 2020, dia da Consciência Negra. O Vim TV está no ar com os seguintes destaques. Evento comemora o Dia da Consciência Negra na Praça Dr. Carlos, no centro de Montes Claros. Museu do Norte de Minas prepara a programação especial para o mês da Consciência Negra. Cruzeiro se prepara para enfrentar o Figueirense. E no Dia da Consciência Negra, você sabe responder o que é racismo estrutural? Eu sou Nairlan Cleiton Barbosa e estas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no seu Vim TV Notícias. Olá! Um evento marcou a comemoração do Dia da Consciência Negra no centro de Montes Claros. O repórter Giovanni Barbosa foi conferir. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui em Montes Claros, o Conselho Municipal de Igualdade Racial, juntamente com a Universidade aqui da cidade, realizou na última sexta-feira uma ação de conscientização ao preconceito e o racismo. Eu considero uma ação importantíssima, porque nós fizemos um projeto sobre os impactos psicológicos ao conceito de beleza, aliás, do racismo ao conceito de beleza, e no projeto, a gente está finalizando esse projeto com a dinâmica do espelho, você no espelho, para as pessoas se enxergarem no espelho e falar se elas gostam dessa imagem ou não. Isso é muito importante, porque hoje nós já passamos por situações de pessoas que não conseguem se enxergar no espelho, porque elas são marcadas de forma ruim em decorrência do racismo que elas já sofreram na vida. E isso tanto pessoas adultas como criança também, porque sofre racismo na escola em decorrência da cor da pele e em decorrência do cabelo. Por causa do cabelo. Aí o que acontece? Por causa disso, somos obrigados a viver escravizados por produtos químicos para alisar o cabelo. E não é assim. A gente tem que procurar nos aceitar do jeito que somos. Sabe, eu tenho que aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. E ele é bonito assim. Bom, olha, o dia 20 de novembro ele é um dia histórico, né, que a gente traz aí toda a luta que Zumbi dos Palmares trouxe para que a gente pudesse ter o livre-arbítrio hoje, para que a gente pudesse estar trazendo esse espaço de fala do negro. Né? A gente vê que em pleno século XXI estão aumentando os casos de racismo, a gente está vendo aí a morte dos nossos, a morte dos pretos, e a gente precisa falar disso. Essa data é extremamente importante para que a gente possa estar trazendo para os negros principalmente essa valorização. Né? Na sociedade ainda é imposto demais o padrão de beleza e muitos negros eles não se reconhecem, né? Eles têm dificuldade de se aceitar. Então a gente precisa estar trazendo para os brancos essa consciência de valorizar, de aceitar a luta preta, a luta de nós negros, mas também está trazendo essa valorização do negro, né? Está trazendo esse espaço de fala que a gente precisa, está colocando negros em cargos de poderes, né? Onde ele seja realmente reconhecido, porque os poucos que conseguem hoje chegar em um cargo alto ainda são vistos na empresa como a tia do café, né? A pessoa que lava o chão e não é reconhecido como si. Então a gente precisa hoje e em todos os dias do ano estar trazendo essa valorização, está trazendo essa luta antirracista para a nossa sociedade. E além desta programação, outras programações estão sendo realizadas em Montes Claros. O Museu Regional do Norte de Minas também preparou uma programação especial para o mês da Consciência Negra. Venho convidar a todos para poder prestigiar a programação online do museu que está acontecendo nas redes sociais do Museu Regional do Norte de Minas, que é só acessar o Facebook e Instagram, que leva o nome do Museu Regional do Norte de Minas, só procurar lá que encontra. Essa programação, ela visa celebrar e convidar a todos a refletir sobre o mês da consciência negra. E nós escolhemos como temática identidade
e consciência da nossa ancestralidade, que é algo que a gente não pode esquecer no nosso dia a dia, né? Quais são as nossas origens, quem foram as pessoas que lá atrás lutaram para a gente poder estar aqui hoje e que lutaram mesmo pelos nossos direitos de ir e vir, de poder se afirmar, de conquistar espaços, né? Que essa luta ainda continua, ela não terminou. E nós estamos com os postos diários, né? Resgatando um pouco essas personalidades, principalmente personalidades aqui do norte de Minas, pelos nossos mediadores do museu, né? Estamos postando diariamente e no Dia da Consciência Negra, nós temos um presente aqui para o nosso público, que é o lançamento da exposição do artista Makeoff, que é justamente uma exposição de obras que ele faz através do pó de café, que são obras lindas que ele celebra as expressões, o amor, o sentimento através do café. São obras lindas que vale a pena conferir através das redes sociais a partir das 10 horas no dia 20 de novembro nas redes sociais do museu. Vale a pena conferir, então acesse as redes sociais do Museu Regional Norte de Minas, que nós estamos lá esperando vocês conferir o nosso trabalho que busca promover a história e a cultura do norte de Minas. Desde já, muito obrigada a todos. Vale a pena conferir. Confira também agora a previsão do tempo para a região norte mineira. Segundo o Instituto Clima Tempo, o céu fica nublado com chuvas esparsas durante todo o dia no norte de Minas. As temperaturas devem ficar na casa dos 28 e 19 graus. A umidade relativa do ar atinge os 76%. Confira a temperatura de algumas cidades norte-mineiras. Em Taiobeiras, máxima de 26 graus. Em Espinosa, máxima de 29 graus. Em São Romão, máxima de 30 graus. Em Buenópolis, máxima de 29 graus. E em Jequitaí, máxima de 26 graus. E confira depois do intervalo os preparativos do Cruzeiro para enfrentar a equipe do Figueirense. O Vim TV Notícias volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Agora falando das notícias do esporte, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Figueirense e continuar a sequência de bons resultados sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Quem falou sobre esse assunto foi Ayrton. É muito importante ter bastante tempo para treinar. Como nosso calendário é muito apertado, às vezes não dá tempo para o time treinar uma semana inteira, 2 semanas. Graças a Deus a gente teve esse tempo para descansar e treinar bastante para seguir pronto para os próximos jogos. Vai ser um jogo muito difícil. A gente já está estudando a equipe do Figueirense, mas a gente está se preparando durante essa semana e eu tenho certeza que vai ser um jogo bom para a gente. É um cara que é referência no futebol brasileiro, admiro o trabalho dele e eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente pra caramba. É um cara muito tranquilo, ele dá bastante confiança pro jogador, ele dá muita tranquilidade pro jogador jogar e seguir forte dentro de campo. Eu tenho certeza que vai ser um caminho de sucesso aí. Então, a gente usou esse tempo para treinar, para se preparar bastante para esses próximos jogos. Vai ser uma sequência muito grande de jogos e eu tenho certeza que a gente vai seguir um caminho de vitórias aí.
A partida acontece às 9h30 da noite dessa sexta-feira. E pelos lados do Atlético, depois da derrota para o Furacão e os problemas com a Covid-19, o time se prepara para enfrentar o Ceará no fim de semana. Na verdade, não houve uma sessão de treinamento, porque a gente teve uma mudança do domingo para segunda, da segunda para terça, né, na segunda e na terça para quarta. Então, teve um treinamento ontem e já teve uma mudança muito grande de ontem para hoje, né? De jogadores que treinaram ontem, que trabalharam com o Diogo, né, o analista de desempenho, e que, inclusive, ele estaria a princípio para fazer o jogo e ele não pôde vir junto com esses jogadores. Então, a gente teve uma equipe hoje em campo que não fez uma sessão de treino juntas, depois do jogo contra o Corinthians. Então, acho que tudo isso, sim, teve um grande impacto. Treinar é muito importante, principalmente quando a gente tem uma equipe como o Galo, que é uma equipe que joga um jogo muito ousado, muito agressivo, muito dentro do campo adversário. Não é um jogo simples de ser jogado, é um jogo que exige muita conexão entre os jogadores, muita coordenação para ser jogado. Qualquer movimento mal feito pode gerar uma instabilidade, né? Isso que gera a nossa vantagem também é um risco quando a gente não treina e não consegue se preparar para chegar bem nos jogos. A partida contra o Ceará vai ser no domingo às 4h. E confira depois do intervalo, no Dia da Consciência Negra. Você sabe responder o que é racismo estrutural? O Vim TV Notícias volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta e no Dia da Consciência Negra. Você sabe o que é racismo estrutural? Confira nessa reportagem especial que a gente preparou para você. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam um pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro,
de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros? Mesmo num país de maioria negra. Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Pois é, e que a gente continue lutando para exterminar o racismo no mundo. O Vim TV Notícias fica por aqui, você já sabe, para sugerir reportagens ou dar também a sua sugestão, basta acessar as nossas redes sociais ou ligar para a gente. A gente fica por aqui, desejando para você um ótimo final de semana. Na segunda-feira estaremos de volta com a Jéssica Soares. E para a gente encerrar, é claro, fica aquela homenagem para este dia tão importante, o Dia da Consciência Negra. Tchau. Mas que jeito é esse que me encanta? Essa pele negra e cheiro de tambor. Ei, menino branco, você quer ficar da minha cor? Ei, 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 menino branco, eu vou te deixar da minha cor. Você quer ficar da minha cor? Ei, 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 menino branco, eu vou te deixar da minha cor. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento buscaqui.net, o seu site de buscas em Montes Claros e região. Quem procura, buscaqui.net.